Paz do Senhor, queridos. Aleluia pela sua vida. Glória a Deus, porque Deus é bom, porque nós estamos aqui. Devagarzinho vamos voltando e vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Quero te convidar a você ficar de pé nessa noite. Fechar os seus olhos. Santo, 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 Santo Tu és, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos estar na Tua casa, pelo privilégio de novo de podermos sentar nessas cadeiras, pelo privilégio de ver a Tua noiva, mesmo que em partes, Pai, mas voltando a tomar forma, voltando a estar junto, Senhor. Obrigado pela saúde, pela paz. Obrigado pelo fôlego de vida, por quem Tu és. Queremos nessa noite engrandecer e exaltar o Teu santo nome, ó Pai. Declaramos que este culto é Seu. Declaramos que nossas vidas são Tuas. Declaramos que essa igreja é Sua. Que o Senhor é o cabeça, Pai. Que o Senhor é o que manda. Declaramos que o Espírito Santo tem total liberdade, controle sobre o culto, sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração. Queremos abrir as portas, queremos escancarar, Pai, este púlpito, queremos escancarar este altar, queremos liberar para que o Senhor governe, para que o Senhor comande, para que, Pai, os Teus anjos estejam, Pai, passeando sobre este altar, sobre as cadeiras, Pai, no meio do Teu povo, em nome de Jesus, Senhor. Santo Tu és, ó Pai, queremos realmente entregar algo para o Senhor nessa noite, Senhor. Nós Te amamos, nós Te adoramos. Você que tem uma Bíblia, querida, eu queria que você abrisse no Salmo 24, por favor. Versículo 8. Salmo 24, versículo 8.
eu quero fazer algo profético sobre a sua vida, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade. Quero começar esse tempo realmente declarando a soberania do nosso Deus. Estou lendo Salmo 24, a partir do verso 8. Diz o seguinte: quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém? Agora presta atenção, eu quero mudar a palavra glória pelo teu nome. Eu vou falar Murilo, mas você vai falar o seu. Eu vou repetir, eu quero mudar a palavra glória pelo meu nome e pelo seu nome. Eu vou falar Murilo e você vai falar o seu nome. E nós vamos ler o versículo 10. Quem é esse rei do Murilo? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém? Agora nós vamos ler o 8 da mesma forma, tá? Você vai falar o seu nome. Quem é o Rei do Murilo? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Amém? Amém, queridos? Agora nós vamos falar Nova Mutum, amém? Só que você vai falar junto comigo. Então nós vamos ler o 8. Quem é o rei de Nova Mutum? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Vamos falar da Iami? Versículo 8. Quem é o rei da Iami? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Amém? Pai, é nesse Deus que nós cremos, o Senhor forte e poderoso, o Senhor que nunca nos decepciona, o Senhor que sempre está conosco. Ele é forte, o Senhor tem as suas mãos estendidas sobre nós. Nós te adoramos, queremos louvar o teu santo nome, em nome de Jesus. Eu quero que você dê um aplauso bem forte ao nosso Deus. Vamos adorar aquele que é forte e poderoso. Abre seu coração para Ele nessa noite. Deixa seu coração louvar a Deus. Deixa seu coração dizer aquilo que Ele quer dizer ao Pai. Estenda suas mãos para cima e diga que tudo é dele, tudo é dele, tudo é teu. Eu vou dizendo tudo é teu e você vai falando da tua vida o que é dele. Os meus dias são teus, a minha casa é sua, o meu trabalho
é teu. É seu, Senhor. Tudo é teu, Senhor. Santo, santo és tu, Pai. Quão grande é o teu amor para conosco, Deus. Quão infinita é a sua bondade conosco. Santo, santo e adorado seja o teu nome pelos séculos dos séculos. Porque não há outro, não há outro, não há outro, não há outro como tu. Que em nós não venha se apagar o fogo do Espírito, a chama que queima, que arde, que restaura e que renova nossas forças. Que seu azeite venha estar cheio, para quando for encontrar com o noivo, as suas lamparinas não se apagar. Oh, santo, santo, santo é. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar para minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você
vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata, eu já coloquei as minhas vestes e estou só te esperando. Estou só te esperando. Vem, 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 tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Pode morar aqui, Senhor. Eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. Meus olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Santo, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Não vemos a hora de te encontrar, ó Pai. Tudo está tão difícil, Senhor, mas a tua mão tem nos sustentado, ó Pai. O seu amor tem nos sustentado. Sabemos, ó Pai, que mesmo quando o caminho está difícil, quando tudo está escuro, quando tudo parece não tem jeito, é o Senhor quem está conosco. É o Senhor que estende as suas mãos. É o Senhor que nos dá força. É o Senhor que nos levanta. Eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, que tudo na sua frente talvez possa parecer um deserto, possa parecer um vale da morte, mas o Senhor está contigo. Ele está contigo, Ele está contigo. E nessa noite manda te dizer que não vai soltar da tua mão, não vai soltar da tua mão, porque você foi escolhido. Você foi escolhido. Você foi escolhido. Aleluia. Ele te escolheu, Ele te amou primeiro. Santo, santo és tu, Senhor. Oh, santo és, adorado és, santo, santo.
posso dizer se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo foi alegria, não há espírito, não há palavra. O Filho do Homem mude a história com sua boca, profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscitar. Que posso ver se não o vale de ossos secos? Posso dizer se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com sua boca, profetiza, toca alegria, venha Espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta. Ressuscita, ó vale de ossos secos, se levante nessa noite. volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento. O avivamento está acontecendo dentro de você. Morte Oh, tornando vida. Ressuscita, ressuscita, ressuscita.
Levante sua mão. Vamos fazer deste momento um ato profético. Oh, santo, santo é sua, Pai. Creio que nada acontece sem a sua vontade, Senhor. Creio que nada se acontece sem a sua vontade, oh Pai. Nessa noite, nessa música, enquanto vamos declarar, você vai estar declarando vida sobre essa cidade, vai estar declarando vida sobre o Brasil, sobre a vida daquelas pessoas que se encontram enfermas, sobre aquelas pessoas que se encontram com essa enfermidade de Covid-19. Que nessa noite o Espírito Santo venha estar lavando, venha estar limpando a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil. Você vai declarar vida. Eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Sabe da dificuldade, do problema de cada um, ó Pai. E eu peço que nessa noite, ó Pai, o Senhor, como Rei do nosso coração, Rei da nossa vida, Rei da nossa alma, o Senhor esteja indo de encontro com cada um, ó Pai. Esteja acalmando o aflito, colocando paz no coração daqueles que se encontram angustiados. Que o Senhor esteja libertando, salvando, livrando a vida de cada um que está aqui nessa noite, daqueles também que não estão. Queremos te adorar, Santo, 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 Rei do meu coração.
refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, oh. 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 Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Não, não. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, muito bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu
Deus é bom, amém? Estenda sua mão para cá. Vem cá, pastora. Pai, obrigado porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado pela tua fidelidade, obrigado por esse período, pelo momento de louvor, de adoração. Profetizamos vida mesmo na nossa família, na nossa casa, na nossa cidade, na nossa igreja, na nossa nação, Pai. Que o Senhor continue a falar conosco. Abençoamos a vida da pastora Luciana, que ela seja boca do Senhor sobre nós, que ela fala tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor já ministrou, que o Senhor já colocou no coração dela, e que a autoridade do Teu Espírito Santo, Pai, esteja sobre ela, para a glória do Teu nome, amém. A paz do Senhor, queridos, amém? Como é bom falar a paz do Senhor com todo mundo aqui, né, pastor? Você está lá, a paz do Senhor, falando com a câmera, gente, como é esquisito, isso não é bom. Isso não é bom. E como é delicioso, né, ver o rostinho de vocês aqui conosco. Ainda que a gente não consiga ver o sorrisão de todo mundo, que eu tenho certeza que tem um sorrisão aí, de poder estar na casa de Deus. Mas só de ver o olhinho, agora a gente começou a sorrir com os olhos, não é assim? Agora que nós temos que usar máscara o dia inteiro, a gente faz aquela carinha assim, dá aquele sorriso com os olhos, amém? Então hoje vocês vão dar uma sorridinha para o irmão que está aí do seu lado, assim, com os olhos, cumprimenta ele, a paz do Senhor com o seu olhar, amém? Já que a gente não pode chegar pertinho, não pode dar a mão, gente, está difícil isso, né, pastor? Não pode abraçar, não pode dar a mão, nós não podemos nem sorrir mais, não, para o outro, porque usa máscara, então a gente vai fazendo assim, para todos se sentirem amados e a gente sentir o amor de Deus passeando em nosso meio. Amém? Queria que o diácono Fernando colocasse, por favor, aquela tag da quarentena. Amém. Quarentena espiritual. Queridos, um pouco antes da igreja ter que fechar, né, que ficou esse período fechado, Deus tinha falado comigo sobre um culto profético e nós fizemos algo profético naquele culto e que foi sobre nós animarmos uns aos outros, amém? Quem estava aqui naquele dia, quem participou, né? Glória a Deus, nós tivemos a oportunidade de edificar vidas naqueles 3 dias, né? De alguma forma plantar uma sementinha, né? Falar para a pessoa aceitar Jesus, abrir a porta do coração, falar que Deus amava ela, que nunca deixou, né? E profetizar a bênção do Senhor também. E agora, há uns dias atrás, eu sabendo que iria pregar, eu estava orando, ouvindo algo aqui, pensando algo ali, falando, Deus, fala comigo. E Deus, não tem como, nós estamos na quarentena, Deus fala de quarentena, né? E Deus começou a falar comigo em cima disso. E Deus começou a trazer ao meu coração. E eu nem sabia que a igreja iria abrir essa semana. Na verdade, semana passada eu tive essa certeza, né? Mas antes disso eu não tinha tido ainda. E Deus já tinha dado essa palavra para um culto profético. E eu falei, glória a Deus, porque vai ser um culto profético que o Senhor deu para nós, mas nós não estaremos distantes, né? Vocês lá em casa e a gente aqui. Nós estaremos juntinhos para profetizar, a noiva junto profetizando e declarando em nome de Jesus, amém? Se eu posso dar um nome para a palavra de hoje, é como nós sairemos da quarentena, quarentena espiritual, quarentena que vem de 40, e nós vamos falar um pouquinho disso também. Nós vamos falar um pouco sobre alinhamento da visão da noiva, que é algo que Deus está buscando fazer nesse tempo, o alinhamento da visão da noiva. Quem aqui é noiva do Senhor? Amém? Então, queridos, é para mim, é para você. O alinhamento da visão da noiva é para a minha visão e para a sua visão. Amém? E eu não estou aqui, queridos, também para falar num sentido de como se a gente quisesse adivinhar o futuro ou falar algo dessa forma, porque seria uma heresia, Deus abomina isso. Mas o Senhor tem se revelado realmente de uma forma sobrenatural.
Não que antes ele não se revelava, mas a gente vai vendo a cada culto as palavras. Esses 3 últimos cultos que o pastor Murilo pregou sobre toda a história, sobre tudo aquilo que nós vivemos e aquilo que nós vamos viver, né? Aqueles outros cultos históricos também, que o pastor Lucas tinha trazido todo aquele ensinamento. Quando nós olhamos para a história, a gente começa a ver que nós estamos andando sobre a história. E isso é maravilhoso, porque a gente vai vendo todas as profecias se cumprindo. E a gente vai vendo como a palavra de Deus, ela vai dando volta e ela vai se cumprindo. Amém? Então nós estamos vivendo um período chamado quarentena. Se você olhar a legislação federal, se você olhar a legislação estadual, se você olhar os decretos municipais, você vai ver lá, quarentena. E o que é a quarentena? Se você olhar no Google, a quarentena significa uma porção, um número ou um conjunto de 40 dias. Esse nome quarentena vem do número 40. E nós estamos vivendo uma quarentena humana, porque todos nós estamos em quarentena de uma forma obrigatória. Amém? Nessa quarentena humana que nós estamos vivendo, ela está sendo utilizada para quê? Por quê? Ela está sendo utilizada como um período de restrições, um período de cuidados especiais, porque nós estamos vivendo um tempo especial, nós estamos vivendo uma crise mundial de saúde. Não é assim? Amém? Mas, queridos, Deus quer que a gente abra os olhos, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, que essa quarentena humana que nós estamos vivendo, ela também é uma quarentena espiritual. Repita comigo, quarentena espiritual. O que é essa quarentena espiritual? Quarentena que vem do 40, e por que tudo isso? É uma quarentena humana, mas é uma quarentena espiritual. É um tempo, queridos, de preparação. É um tempo de restrições. É um tempo de ações e reações e decisões que vão culminar na forma que nós vamos sair dessa quarentena. Deus trabalha com ciclos, e quando nós lemos na Bíblia, tem muitos ciclos de 40. Muitos ciclos de 40. E depois desse ciclo de quarentena humana e espiritual, nós vamos ver como que nós vamos sair dela. Humanamente falando, uns vão ter pego Covid. Quem aqui já pegou Covid? Amém? Não muitos, alguns pegaram Covid. Amém. Glória a Deus, né? Já estão imunes para a glória de Deus. Mas talvez você não vai ter pego Covid, talvez você vai ter pego Covid, talvez você não vai ter sentido nada, talvez você vai ter sintomas, talvez você vai ter sofrido bastante com o Covid, você está aqui para a glória de Deus, você vai ter vencido o Covid, amém? Talvez você vai ter sofrido por alguém que está perto de você. Mas e espiritualmente? Como que nós vamos sair da quarentena? Você já parou para pensar que você está vivendo uma quarentena espiritual e você só está pensando como que você vai sair do Covid? Como se o Covid fosse a única quarentena que você está vivendo. Mas sabe, queridos, uns sairão fortalecidos em Deus, fortes, com músculos espirituais, fortes. Outros sairão fracos, tendo que ser carregados, infelizmente. Uns aumentarão a fé de uma forma sobrenatural. Muitos, em nome de Jesus, estarão assim. Alguns, e eu já vou profetizando, muitos vão bem, só alguns que vão mal, viu, pastor? Amém? Vocês vão profetizando comigo aí. Alguns aumentarão a fé de uma forma sobrenatural, e eu quero ser desses, amém? E outros, alguns, diminuirão a fé. Talvez entrem num estado de apostasia, de frieza espiritual. Uns escolherão o lado certo, outros escolherão o lado errado. Mas eu te pergunto, como você vai sair dessa quarentena? Você pode olhar para o irmãozinho que está aí do seu lado, mesmo de máscara, e falar, como que você vai sair da quarentena? Fala aí para ele, que nós estamos com saudade de ouvir a igreja falando, então vocês vão participar do culto, amém? Como que vocês vão sair dessa quarentena? Depende de como
nós estamos dentro da quarentena. A nossa ação, a nossa reação dentro da quarentena vai determinar como nós vamos sair dela, da quarentena espiritual. Como eu falei que 40 é um número que deu origem a esse nome quarentena, eu sei que você está sempre lendo a Bíblia e você vai concordar com tudo que eu vou falar. Eu não sei porquê, e o dia que eu estiver no céu eu vou perguntar para Deus, mas 40 é um número importante para Ele, pastor. Às vezes não é para a gente não entende. Para mim agora é que eu quarentei. Agora eu sou quarentona, eu estou achando uma data interessante. Glória a Deus. Mas o 40, ele é um número diferente para Deus. Deus, ele trabalha muito com ciclos de 40. Eu quero dar alguns exemplos só para a gente relembrar como que Deus tem uma história com 40, gosta de trabalhar no 40, tem ciclos de 40, tem preparação no 40, tem entrega no 40, tem início no 40, tem fim no 40. E o dia que a gente for para a glória, a gente vai perguntar por quê, amém? Mas 40 dias e 40 noites foi o tanto de tempo que choveu quando teve o dilúvio. Lembra do dilúvio de Noé? 40 dias e 40 noites. Não precisa ir abrindo, mas se você estiver anotando, eu vou falando aqui os versículos. Isso está lá em Gênesis 7, 4. 40 dias e 40 noites foi tempo que Moisés passou no monte falando com Deus. E depois que ele desceu com as tábuas da lei, e que ele se irou porque o povo estava adorando o bezerro, ele quebrou tudo e ele foi subir de novo. E ele já sabia o que tinha que escrever de novo, mas ele não teve como escrever rápido, porque Deus quis que ele ficasse lá mais 40 dias e 40 noites. Podia ter escrito em 10, não é verdade? Já sabia tudo que Deus tinha falado. Era só subir de novo para escrever, mas não. Deus faz ele ficar mais 40 dias e 40 noites. E não foi 39, queridos, foi 40, porque está escrito na Bíblia. 40 anos foi o tempo que o povo de Deus peregrinou no deserto. Andou no deserto em busca da terra prometida. E 400 anos eles ficaram cativos no Egito. Então 400 são 10 ciclos de 40, certo? Então você vai vendo como que esse 40 é uma loucura. E esse período da peregrinação você pode ver no livro de Números. 40 dias que Jesus jejuou antes de começar o ministério. Jesus cresceu, Jesus batizou. Quando Jesus batizou, Deus falou, não, você não está pronto não, agora vai para o deserto, fica lá 40 dias, passando problemas, provações, sendo tentado pelo diabo, depois você volta para trabalhar. E aí você vê que foi um tempo de preparação para Jesus. Como que nós não vamos aproveitar esse tempo de quarentena se foi um tempo de preparação? Para Jesus, para Jesus. Simples assim, Jesus, o nosso Senhor e Salvador, viveu uma quarentena no deserto. 40 dias depois da ressurreição de Jesus, aconteceu a sua ascensão aos céus, e isso está em Atos. 40 anos de paz em Israel, teve muitos períodos de paz e de luta, muitos ciclos, mas um dos ciclos que nós vamos falar hoje, em que viveu a juíza, a profetisa Débora, ela teve um período, depois de guerras e lutas, que eles viveram 40 anos de paz em Israel. Isso está no livro de Juízes. Então, se você trouxe sua Bíblia, você já pode se preparando aí, abrir no livro de Juízes, amém? Queridos, eu quero atentar vocês para uma outra questão. Algo que tinha vindo ao meu coração, e depois comecei a estudar, e hoje eu comecei a ver em alguns sites de oftalmologia, e eu falei, Deus, como o Senhor é doido mesmo. O Senhor tem umas coisas que a gente não consegue entender, são os mistérios de Deus, mas Ele quer se revelar, amém? Pode colocar outra tag aí, por favor, Fernando? Nós estamos vivendo o ano de 2020. 20 mais 20 dá 40. 2020 é o ano da visão perfeita. É o ano da visão perfeita. Pastora, você está louca, o que você está inventando isso? Queridos, alguém aqui tem problema de visão? Já foi no médico? Foi no oftalmo? Usa óculos, lente? Eu uso. Eu tenho bastante miopia. Eu estou de lente agora, se eu vier sem, eu não enxergo. Eu até brinco e conto para todo mundo que quando eu casei, eu não enxergava nem o noivo no altar, que eu sabia que ele era bênção, eu mirei e fui.
Amém? Peguei no braço do meu pai e falei, vamos, pai. E eu só ia andando, eu sabia que o povo estava sorrindo para mim, eu ia rindo. Mas não estava vendo ninguém, estava tudo embaçado. Porque naquela época eu não conseguia usar lente e não podia uma noiva casar de óculos, não é verdade? Não ia ficar muito elegante. Mas nós que usamos óculos, nós vamos no médico e a gente senta numa cadeira que parece de uma espaçonave, ele coloca um negócio assim no olho, que tem as lentes e você faz um teste de visão, não é assim? E aquele equipamento, ele fica em torno de 6 metros da parede. E a visão perfeita para os oftalmos, para a medicina, é a visão 20/20. A 20/40 não é perfeita, a 20/100 não é perfeita, a 20/20 é perfeita. Porque a 20/20 significa a visão que ela enxerga tão bem aqui, o mesmo tanto, se andar 20 pés, que seria os 6 metros, ela enxerga a mesma coisa. Isso é a visão perfeita, que não precisa de uma lente para correção. E é essa visão que o Senhor quer entregar para a sua noiva nesse ano, em nome de Jesus. Amém? Amém? Essa é a visão que o Senhor quer entregar para a sua noiva, que somos eu e você, nesse ano de 2020, no ano 2020, da visão perfeita, 2020. E Deus, Ele quer nos entregar, Ele quer se revelar a nós, Ele quer falar conosco, Ele quer alinhar propósito, Ele quer alinhar a nossa visão. Queridos, visão, entenda bem, visão não é o que você vê, repita comigo, visão não é o que você vê. Visão é o que você enxerga. Como assim, pastor? Agora você pirou de vez. Queridos, é uma visão além do alcance. As mães e os pais presentes vão me entender. Vão me entender. Você está assim perto da cozinha, passando pela cozinha, você vê o seu filho pequeno com uma laranja e uma faca na mão. O que você está vendo? Uma criança com uma laranja e uma faca na mão. E o que você está enxergando? Um corte, sangue, hospital. Meu Deus, a noite vai acabar. Corre que essa criança para, solta essa faca, você já grita, aquela loucura. Porque você está enxergando. O pai e a mãe, ele tem um poder sobrenatural da visão além do alcance, não é assim? E pior, tem poder na língua. Se falar, então, acontece mesmo. Você ainda tem que falar, solta a faca. Você não pode falar, vai se cortar. Se você falar, acontece. Você tem que falar, solta em nome de Jesus essa faca. Porque se você falar assim, filho vai se cortar, pá, cortou o dedo. Mas o pai enxerga isso. Ou não enxerga? Quem aqui é pai? Levanta a mão, por gentileza. Vocês enxergam isso? Sim ou não? Amém? Então, queridos, é essa visão que o Senhor quer nos dar. Daquilo não é o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo Covid. Deus vai nos mostrar cura. Nós estamos vendo escassez. Deus vai nos mostrar abundância. Não é o que nós estamos vendo, é o que nós vamos enxergar em nome de Jesus. Porque esse é o ano da visão perfeita. Amém? Então, queridos, Deus quer te dar uma visão além do alcance. Era aquela do Superman, né? Deus quer te dar, mas muito acima disso. Deus quer nos dar uma visão em que a gente vai enxergar muito além daquilo que nós vemos. E Deus então vai falar conosco para nós enxergarmos isso sobre a vida de 2 pessoas muito conhecidas, que viveram períodos de 40, que aproveitaram períodos de 40, que entenderam os períodos de 40, que Deus se revelou para essas pessoas, elas entenderam a revelação e seguiram o propósito que Deus tinha para elas, porque às vezes Deus está falando e a gente também não está ouvindo, mas Deus quer falar conosco, em nome de Jesus, amém? Essas 2 pessoas são Moisés e Débora. Porque nós vamos falar de um pai e de uma mãe. Moisés, eu não vou abrir toda a palavra de Deus em relação a Moisés, porque a história é longa e você conhece muito, mas só para lembrar
que Moisés era para ele ter morrido, você sabe disso. Moisés, quando o faraó falou que era para matar todas as crianças, a mãe dele foi lá, colocou ele no cestinho, colocou ele rio abaixo, ele foi pego pela princesa, foi criado no palácio. E ele ficou 40 anos morando no palácio. E lá ele viveu um tempo de preparação, uma quarentena para entender o que era governar, liderar, organizar muita gente, cuidar de pessoas. Ele viveu tudo aquilo, ele viu como que funcionava tudo aquilo. Foi um tempo muito especial para Moisés, muito especial. Mas depois disso ele descobriu sua descendência. Ele descobriu que ele era do povo hebreu. E por fim ele teve que fugir, você também conhece a história, ele foi para o deserto, onde ele ficou criando, pastoreando ovelhas. E ele viveu um período de deserto de 40 anos. E nessa quarentena, ele aprendeu a viver a escassez. Ele aprendeu a ter que viver com um pouco. Ele aprendeu a viver momentos difíceis. Ele deve ter aprendido a viver no frio, no calor, porque deserto é assim. E ele, inclusive, aprendeu a não conseguir mais falar como ele falava antes. Porque quando você vai ler a história de Moisés, e é uma coisa que a gente sempre fala, que quando Deus chamou Moisés, ele falou, não, Senhor, eu não. Eu sou, umas versões falam, eu sou pesado de língua, outros falam, eu sou gago, eu sou fraco, eu não falo, eu não me expresso bem. Mas, queridos, nos primeiros 40 anos, isso não era uma verdade. Se você lê no período que ele estava lá, no palácio, ele era poderoso em palavras. Está escrito isso na Bíblia, depois você vai ler. Então, quer dizer, ele, inclusive, desaprendeu a falar, pastor. Ficava lá só com as ovelhas, né? Pronto, não conseguia nem falar mais, virou criança, aquela coisa. Mas isso é interessante, porque nesse momento Deus chamou ele. Falou com ele através da sarça, chamou ele para libertar o povo do Egito, você conhece a história. E aí, ele se tornou o grande libertador do povo do Egito, e essa parte a gente acha linda, não é verdade? E aí ele ficou 40 anos no deserto liderando o povo. Amém? Nós vamos falar também de Débora. Quem é Débora? Quem aqui conhece Débora? Levanta a mão. Amém? Débora. Débora era uma juíza, profetisa, mulher de Lapidote. A Bíblia descreve ela dessas 3 formas. Eu queria que você abrisse em Juízes 4. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Amém? Encontraram aí Juízes 4, a partir do verso 4. Diz assim: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não lhe deu ordem, dizendo, vai, e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali, e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na sua mão. Queridos, vamos ler até aí. Vamos mais 2 versículos. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela, certamente irei contigo. Até aí. Queridos, quem era então Débora? Débora e Moisés viveram em momentos diferentes, mas com o mesmo propósito, com um mesmo direcionamento de cuidar, de ensinar, de julgar o povo de Deus. Viveram momentos de batalhas, quarentena de lutas, e nós estamos vivendo uma quarentena de lutas também. Nós não estamos diferente, talvez, daquele tempo, talvez pela tecnologia. Se antes os carros eram de um jeito, se antes eram carruagens, agora é tudo diferente. Mas não. Queria que você abrisse seus olhos para isso, porque Deus ministrou isso fortemente comigo, que realmente nós estamos vivendo algo que eles viveram naquele tempo.
Eu não sei se você se recorda um dia que eu estava pregando, que Deus tinha falado para mim que agora nós éramos os autores da história, que nós estaríamos agora como protagonistas da história, né? É o nosso tempo de viver essa quarentena. Hoje nós temos pessoas doentes, nós temos pessoas com falta de trabalho, consequentemente com falta de recursos, de dinheiro, passando necessidade, temos pessoas que estão desacreditando de Deus, temos famílias perdendo pessoas que amam. Isso é luta ou não é? Isso é quarentena de luta ou não é? Espiritualmente, não podemos nos reunir, nós gostamos de abraçar, beijar, não podemos ficar abraçando e beijando, não é? Estamos com células, né, GPS cancelados, não podemos receber pessoas nas casas. Não estou falando que não temos que cumprir a lei, é a lei, nós temos que cumprir. Mas é bom? Não. Nem para quem faz, nem para quem cumpre, viu? Posso dar certeza disso. Mas, enfim, como que nós sairemos dessa quarentena? Falando um pouco da vida de Débora, queridos, Débora, ela era profetisa, então ela tinha uma função eclesiástica. Ela era juíza, tinha um cargo político, quando nenhuma mulher podia ter. Quando ninguém era levantado como mulher para ter um cargo desse. Ela tinha. Hoje talvez seja normal você ver uma mulher trabalhando. Não, naquela época não era. Mas a Bíblia também diz que ela era mulher de Lapidote. E foi essa mulher que levou também o povo de Deus a uma grande vitória. Amém? A primeira coisa que eu queria falar para vocês, sobre a forma que eles foram convocados. Repita comigo, a forma que Deus nos convoca. Deus tem umas coisas que a gente também nunca vai entender, mas Ele tem, são os mistérios dEle. E Ele tem se revelado, então vamos pegar essa revelação dos céus e puxar para perto de nós para viver o sobrenatural do Senhor, amém? Moisés, ele viveu quantos anos no palácio? 40. Estava lá no palácio mandando em tudo e todo mundo. Deus usou Moisés nesse tempo? Não. Depois quanto tempo ele ficou no deserto? Quando ele não sabia nem falar mais, quando ele não sabia nem que dia era dia, noite era noite, estava lá naquela situação, Deus chega para ele e fala, Moisés, vamos que agora você precisa libertar o meu povo do Egito. Deus o chama, Deus o usa. No momento de maior improbabilidade possível. No momento de maior improbabilidade possível, aos olhos humanos, mas nós estamos falando de enxergar a visão além do alcance, amém? Olha a visão de Deus como é diferente. Débora aos olhos naturais. No período dos juízes, já tinha tido 3 juízes antes dela. Cada um também esteve ali liderando o povo por 40 anos. Que começou por Josué, o período. Então, 3 juízes já tinha tido antes de Débora, nenhuma mulher. Aí Deus vai lá e faz uma coisa que ninguém fazia naquela época. Não, é você, Débora. Vem. Agora você imagina numa época que a mulher era tão insignificante, ao ponto de não entrar na conta das pessoas. Porque se lá na época de Jesus, quando ele multiplicou pães e peixes, a Bíblia relata que foi para 5.000 pessoas que comeram, e a gente sabe que quando falou daquelas 5.000 pessoas, não estava computando mulheres e crianças, nessa época dos juízes, que foi muito antes, você acha que mulher entrava na conta? Não, é claro que não. Você acha que mulher tinha voz? Não. Você acha que mulher podia fazer qualquer coisa? Não. Mas quem é levantada numa improbabilidade dessa? Débora. Porque Deus, Ele não olha com os olhos que vê, Ele olha com os olhos que enxerga. Deus vê o coração, Deus pega os improváveis. Deus fez isso com Davi. Veio todo mundo na casa de Jessé. E aí o profeta estava lá e falou, não, continua vindo que não chegou ainda aquele que Deus quer ungir reis de Israel. Então, queridos, Deus faz esse tipo de coisa. Nós estamos vivendo um momento de improbabilidade.
Nós, às vezes, nos sentimos fracos, nós achamos que não é conosco, nós achamos que não somos capazes, nós achamos que, bom, eu não conseguia falar de Jesus direito nem quando eu podia encontrar, agora eu vou falar, agora eu vou cuidar de alguém, agora eu vou fazer alguma coisa, agora eu vou ser usado por Deus. Não, porque esse é o momento da improbabilidade. Nós estamos em luta, nós estamos em guerra, nós estamos em quarentena, nós estamos em Covid. Nós não podemos reunir, nós não podemos ir nas casas, mas entenda que toda dificuldade e improbabilidade é o que Deus quer ver para poder fazer. Amém? Tem um versículo, como a Bíblia é coesa e maravilhosa, nós estamos falando do Velho Testamento, e quando você vai lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Não é assim? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Se Deus tivesse usado Moisés quando ele estava no palácio, talvez Moisés, ou talvez o próprio povo de Deus não daria glória a Deus. Ia falar, Moisés nos libertou, por quê? Influente, morador do palácio, assim com o faraó. Sabe aquele negócio do QI? Quem indica? Nós somos humanos, a gente só tem a visão aqui, ó, que é a visão que Deus quer tirar e quer colocar aquela lá na frente. Mas nós também pensaríamos assim. Nós também pensaríamos, será que foi Deus? Mas não, quando ele não era nada, quando ele não era ninguém, quando ele não tinha a menor condição de fazer, foi quando Deus usou ele. E a glória foi de Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Deus vai lá e usa Débora, que não tinha que estar sendo usada, teoricamente, aos olhos humanos, que era uma mulher. Como assim uma mulher juíza? Que absurdo! Um homem ter que ir lá ser julgado por uma mulher? Como assim? Uma mulher dando direcionamento, dando ordens? Mas Deus foi lá e usou, porque Ele faz do jeito dEle. Nós temos que abrir os nossos olhos espirituais e parar de conjecturar aquilo que nós pensamos. Amém? Um outro ponto, Deus nos usa quando nós somos submissos à vontade dEle. Repita comigo, submissos à vontade dEle. Queridos, Moisés subia um monte para falar com Deus, para descer e ter orientação. Moisés orava e falava, Deus, o que eu faço agora com esse povo? Para onde que eu vou? Porque Moisés não queria falar para o povo uma coisa que ele pensava, ele queria falar para o povo uma coisa que Deus mandava falar. Não era assim a história de Moisés? Todos aqui conhecem. E foi assim por muito tempo. E Deus dava vitórias, e Deus fazia tudo o que tinha que fazer, e Deus colocava lá a coluna de fogo de noite, e Deus fazia, porque estava num direcionamento sendo submisso a Deus. Mas houve um dia, que Moisés agiu por conta própria. Deus não falou como que era para ele fazer, ele foi lá e fez. Ele feriu a pedra. E ele pagou um alto preço, mesmo sendo um grande homem de Deus. Ele andou os 40 anos no deserto e ele não entrou na terra prometida. Ele não entrou na terra prometida. No único momento que ele não foi submisso a Deus. Você entende? Eu fico vendo isso e eu falo, Deus, o seu critério é muito pesado, Senhor. Isso me dá um temor, me dá uma preocupação. E eu falo, Deus, há em mim algo mal, há em mim algo que eu não estou enxergando. E de verdade, queridos, eu oro porque nós somos falhos. E eu falo, Senhor, veja se há em mim algum caminho mal. Essa tem que ser a nossa oração, porque o Espírito Santo fala e vai mostrando e a gente vai sendo transformado. Amém? E Débora também andava na direção de Deus, era submissa a Deus. Débora, ela falou a Baraque, nós lemos lá no capítulo 4, versículos 6 e 7. Ela mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, tal, e disse, porventura o Senhor Deus de Israel não lhe deu ordem, dizendo, vai, atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens. Depois ela falou, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon,
a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Uma profetisa de Deus, que chegou, recebeu um recado de Deus e entregou. Falou para aquele comandante do povo de Deus: vai, porque você vai vencer, você vai ganhar. Ela estava submissa a Deus. Ela não deu o recado que ela queria dar. Ela deu o recado que Deus mandou ela dar. Ela deu o recado que Deus mandou ela dar. Mas, mulheres, eu na verdade hoje ia pregar sobre Débora, e Deus começou a ministrar comigo também sobre Moisés. Porque Moisés foi um pai, Débora foi uma mãe. E nós temos homens e mulheres, e eles são diferentes. Nós não podemos usar o mesmo exemplo. Débora, ao mesmo tempo que era submissa a Deus, ela era submissa a seu esposo. Pastora, de onde você está tirando isso? Está escrito na Bíblia, mulher de Lapidote. Queridos, numa época que mulher era reduzida a nada, você acha que se ela tivesse feito isso daqui de rebeldia, não estava escrito nessa Bíblia? Você acha que se ela tivesse andado fora da linha, isso daqui estava escrito na Bíblia? Você acha que se o marido dela não aprovasse o ministério dela, ela tinha como sair de casa para orientar o povo? Naquela época? Hoje a gente vê mulher batendo porta, falando: eu não aguento mais, pastora. Não aguento esse homem, né? Estou cansada, chutando cachorro. Não. Tá rindo, irmã? Essas coisas acontecem. Infelizmente. Mas naquela época, não tinha como ela sair de casa e exercer o ministério dela. Então nós vemos que ela estava com o apoio do esposo, submissa também à vontade dele. A Bíblia fala que a mulher é como a videira. Você sabe o que é a videira? A videira é aquela árvore que dá uva. Isso é a videira. Você já viu videira conseguir produzir sozinha? Não. A videira, ela anda escorada. A videira tem um apoio. Ela produz frutos doces. Ela vai trazer o alimento para a sua família. Ela pode ser bondosa, frágil, ao mesmo tempo forte. Mas ela precisa de uma escora. E a Bíblia não falou que ela é o limoeiro, nem que ela é o mamoeiro. Falou que ela é uma videira, queridos. Se a Bíblia falou que ela é uma videira, nós vamos depender sim do nosso marido. Amém? E Débora dependia de Lapidote, sim. Porque se não dependesse, estaria escrito, você pode ter certeza. E quer saber de mais uma coisa? Ela nem teria muito parte com Deus. Eu duvido que Deus ia ficar falando com ela e que ela ia ser tão usada como foi. Amém? Então nós precisamos entender a submissão aos princípios de Deus. Há mais um item importante para nós termos essa visão. Só Deus pode nos dar essa visão de enxergar aquilo que nós não vemos. Nós precisamos agir com sabedoria e estratégia. Queridos, Moisés foi chamado por Deus, Moisés. Só que o sogro dele chegou para orientar e falou: Moisés, você não vai dar conta, é muita gente, vamos dividir. Divide o povo, cada um cuida de um pouco, nós não vamos dar conta desse jeito, você não vai dar conta, Moisés. Ele podia bater no peito e falar: o ministério é meu, sou eu que fui escolhido, né? E aí ele não teria sido sábio, ele não teria dado conta de cuidar do povo. Houve momentos que ele precisou, sim, de muita ajuda. Houve uma grande batalha em que, enquanto o povo estava lutando lá embaixo, você conhece essa história, Josué estava lá guerreando lá embaixo. Moisés estava lá em cima do monte com os braços erguidos, e enquanto o braço ficava erguido, simplesmente o povo de Deus avançava e começava a ganhar. E quando o braço dele começava a baixar, o povo começava a perder. Ele estava trabalhando em intercessão, mas ele não estava aguentando ficar com o braço levantado. E Arão e Ur estavam ali, cumprindo o papel deles, segurando os braços de Moisés. Segurando. Houve sabedoria, houve estratégia. Houve um entendimento de que não se faz sozinho. Débora era sábia.
Vocês viram que nós lemos? Onde que ela orientava o povo? Embaixo das palmeiras de Débora. Você acha que ela não tinha uma tenda? Ela era juíza. Ela era sacerdotisa. Ela tinha um marido. Ela não era uma pessoa jogada no vento. Ela tinha tenda e provavelmente uma tenda boa. Os juízes atendiam nas tendas. E por que ela não atendia na tenda? Porque ela era sábia. Ela atendia o direcionamento de Deus. Ela tinha que atender homens, mulheres. Se ela atendesse dentro de uma tenda, será que o ministério dela iria longe? Não é só cumprir ministério. Não é só cumprir ministério. É como eu cumpro o meu chamado. É como. Amém? E um último item. Nós vamos ler, queria que você abrisse aí, Juízes 5, nós vamos ler o versículo 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel. Queridos, eu fui estudar sobre isso, era um período que o povo de Israel estava tudo sitiado. Eles chegavam a dormir em covas. E aqui diz, cessaram as aldeias em Israel. Você imagina o caos que eles estavam vivendo? Será que a nossa quarentena está pesada a esse ponto? Você imagina o que eles estavam vivendo? Cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Repitam comigo, mãe. Mãe em Israel. Queridos, Débora era juíza. Um cargo político. E nem por isso o povo deixou de perecer. Foram 20 anos, se você ler a palavra de Deus. O povo guerreando, lutando, sofrendo. O povo de Deus. Ela se levantou como profetisa. Entregou recado para Baraque. Olha, você vai. Deus falou que vai ser assim. Você vai ganhar. Vai dar tudo certo. Se levantou como uma mulher de ministério eclesiástico. E não foi nesse momento. Não foi nesse momento que Deus deu a vitória. Ela era mulher de Lapidote, e isso com certeza trazia muita sensibilidade, porque ela tinha uma casa, ela tinha uma família, ela conseguia orientar, entender tudo o que estava acontecendo. Quando alguém chegava com um problema, ela já sabia, ela entendia. Isso dava muita sensibilidade, mas não foi como mulher de Lapidote que Deus deu a vitória. A própria palavra diz, quando eu, Débora, me levantei como mãe de Israel. Como mãe de Israel. O povo de Deus foi liberto do Egito quando Moisés se levantou como pai de Israel. E aí Deus começou a ministrar comigo que, por que mãe? Gente, ela tinha tantas coisas, ela fazia tantas coisas, e daí como mãe, mas é a sensibilidade de uma mãe, é o amor de uma mãe, é o cuidado de uma mãe. E aí se você vai ver a palavra de Deus, lá em Juízes 4, de 8 a 9, eu vou ler aqui. Então lhe disse Baraque, olha o que ele falou para ela, quando ela falou, vai que você vai ganhar. Ela já tinha dado a profecia. Se fores comigo, irei. Porém, se não fores, eu não irei. E disse ela, certamente irei contigo. Queridos, se ela fosse só juíza, ela iria? Não, eu tenho gente para julgar, eu tenho gente para atender. Você vai, essa é a sua função, não é a minha. Só profetiza? Eu já fiz o meu papel com Deus, Deus me entregou o recado, eu te entreguei. Sê tu uma bênção, vai. Vai guerrear, vai lá ganhar a guerra, que eu vou ficar aqui. Mas uma mãe não faz isso com o filho. Quando o filho fala, mãe, eu não consigo ir, me ajuda. Você fala, não, então eu vou com você. Pelo menos dessa vez, para você ver como é que é o caminho. Eu vou te ajudar.
Criança, quando está começando na escola, você não vai junto? Aí chega lá, ele faz aquela birra, chora, você fala, eu vou ficar mais um pouquinho. Só até ele se acostumar. Não é assim? Deus, Ele quer levantar nesse tempo uma noiva. Não uma noiva com títulos. Não uma noiva que se preocupa com funções. Até mesmo porque os títulos e funções, eles não estão resolvendo muita coisa nesse tempo. Deus quer levantar pais e mães. Pais e mães que amam, que cuidam, que se preocupam. Pais e mães que têm uma visão, que enxerga lá na frente. Pais e mães. Você sabe o que é a visão de uma mãe? É Débora olhar o povo de Israel dormindo em cova e falar, não, esse daqui é um povo que está dormindo em cova, mas não está morto, porque eles servem um Deus que é vivo. Eles vão vencer. Amém? Isso é visão de uma mãe. Porque se a visão não é de uma mãe, você olha e fala, já está até na cova, já era. Está com o pé na cova, não tem aquele termo? Já está até com o pé na cova. Lá não era só o pé não, eles dormiam dentro da cova. E aí eu entendo também que além de Deus procurar uma geração de pais e mães, Ele procura pessoas com autoridade na vertical, vindo de cima para baixo, dele para nós, querendo nos encher de autoridade, querendo nos encher de tudo aquilo que Ele tem dos céus, de direcionamento, sabedoria. E também uma autoridade horizontal. Débora viveu isso. Ela viveu isso com o marido dela. Ela obedeceu quem ela tinha que obedecer, na terra e no céu. Amém? Nós temos que entender que ser e estar são coisas diferentes. O povo de Deus, ele estava com as aldeias sitiadas. Ele estava dormindo em covas. Mas ele continuava sendo o povo de Deus. Ele continuava sendo o povo do Deus vivo. Então nós estamos passando por luta, nós estamos passando por quarentena, nós estamos passando por Covid, nós estamos passando por um momento de frieza, um momento que nós não podemos abraçar, de frieza física, de frieza espiritual. Mas isso é só o que nós estamos vendo aqui, porque nós servimos um Deus que é vivo. E se nós servimos um Deus que é vivo, nós temos que enxergar vida. Nós temos que profetizar vida. É isso que nós temos que declarar na vida das pessoas. É isso que nós temos que crer. Uma mãe e um pai, ele pode até entregar recado. Filho, você faz assim. Mas ele não faz só isso. Ele pode até julgar o filho e colocar de castigo. Mas ele não faz só isso. Um pai e uma mãe, ele se responsabiliza. Ele se responsabiliza. Quando Débora decidiu e falou, eu vou com você. Ela estava falando, eu me responsabilizo. Eu vou. Por quê? Porque ela ia lutar? Não. Que diferença ia fazer Débora, humanamente falando? Sei lá que força física ela poderia ter para lutar na batalha. Não, não era nada disso. Mas Baraque, que estava ali na condição de um filho, ele teve medo de ir sozinho. Ele não queria estar sozinho, ele confiava na parte que Débora tinha com Deus. E ele falou, se você for, eu vou. Se você for comigo, eu vou. Porque ele confiava que ela estaria ali intercedendo, a presença dela, da mãe. E ela, como mãe, ela soube perceber isso. Ela soube perceber isso. E ela acompanhou quando ele mais precisou. E o povo de Israel saiu vitorioso. E viveram 40 anos de paz. Eu queria que você se colocasse de pé. A equipe nem sabia, mas acabou tocando uma música muito especial que vai dar para a gente usar para a gente ministrar. Eu queria passar para vocês algo que Deus ministrou comigo em cima dessa ministração.
algo que eu já estou vivendo há uns 15 dias. Eu estou vivendo isso há uns 15 dias, 15, 20 dias. E isso era para mim, pensava eu. Mas quando eu estava preparando essa palavra, Deus falou para eu compartilhar com a igreja, e que isso é profético, e que a igreja deve viver isso também. Pastor, eu sou obrigado? Não, querido. Deus não trabalha dessa forma. Não, você não é obrigado. Mas se você está entendendo o ano que nós estamos vivendo, se você está entendendo esse período de quarentena, se você está entendendo que Deus quer nos dar a visão perfeita, porque nós estamos no ano 2020, no ano da visão perfeita, e você quer ver, mas muito mais do que ver, você quer enxergar, você tem que praticar. Você tem que praticar. Porque quando nós praticamos, nós conseguimos treinar e alcançar aquilo que Deus tem para nós. Deus não está preocupado com toda a nossa condição de fazer. Porque se Ele tivesse, Ele não tinha usado Moisés da forma que usou e nem Débora da forma que usou. Queridos, nós somos incapazes mesmo. Nós somos fracos mesmo. Nós somos ruins mesmo. A gente está buscando melhorar. Perfeito é só Jesus. Mas é desse jeito, nesse tempo, na luta, na quarentena, que Ele quer te usar. Amém? E o que é isso que Deus tem ministrado comigo? Tem uma pessoa que eu tenho acompanhado. Ela não é cristã. E eu comecei a ter contato com ela de um tempo para cá. E eu comecei a ver o quanto ela tinha necessidade de ter uma mãe. E eu comecei a falar para o meu esposo em casa: meu Deus, ela precisa de uma mãe. Ela precisa de uma mãe. Ela precisa de uma mãe. E nós estamos num tempo que eu não consigo encontrar ela, eu não vou na casa dela, também não posso chamar as pessoas na minha casa. Cumpram a legislação, queridos. Depois desse decreto último, agora de segunda-feira, quem não cumprir pode ter penalidades graves, né? Então, é sério. Mas eu me levantei como uma mãe. E eu já estou enxergando lá na frente, mesmo que o que eu estou vendo, eu chego perto dela alguns dias, tenho pouco contato, mas quando acontece uma oportunidade, é de olhar e falar: tá na cova. É de olhar e falar: nossa, essa cova tá funda. Mas eu não quero ver cova. Eu não quero ver só que os meus olhos naturais estão vendo. Eu estou falando: Deus, eu quero me levantar como uma mãe, porque eu quero ver lá na frente. Eu sei o que o Senhor pode fazer. Então eu queria estender isso para você. Que você olhe à sua volta, peça um direcionamento de Deus. Que Ele te mostre uma pessoa. Uma pessoa. Eu não estou falando para você vai correr atrás de 10, 25. Uma pessoa nesse tempo. Talvez seja sua vizinha. Talvez seja alguém do seu trabalho. Uma pessoa que você fala: essa pessoa precisa de uma mãe. Essa pessoa precisa de um pai. E você não vai ficar falando de Jesus para ela o dia inteiro. A sua vida vai falar de Jesus para ela. Você vai ser uma mãe. Você vai ser um pai. Você vai ouvir, você vai conversar, colocar teu celular, teu WhatsApp à disposição. E lá na frente, um dia, nós vamos colher os frutos desse dia. Eu creio nisso em nome de Jesus. Amém? Queria que você fechasse seus olhos. Senhor Deus, nós cremos nisso, Pai. Eu creio nessa palavra. Eu creio, Senhor, que o Senhor está num tempo, Deus, num tempo que o Senhor quer realmente nos mostrar, falar conosco, nos levantar de uma forma diferente, Deus. E nós sabemos, Deus, que nós não somos nada, nós somos os improváveis. Nós não temos nenhuma condição, mas nós estamos entendendo que a condição é o Senhor quem dá. Então, Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar que ainda que nós estejamos vendo covas, pessoas ressuscitarão dessas covas. Nós vamos declarar vida, como pais e mães declaram sobre seus filhos. Pai, em nome de Jesus, sobre todos que estão aqui, Pai,
que o Senhor venha com uma unção de paternidade e de maternidade, como nós nunca vivemos. Em nome de Jesus. Santo, santo, santo. Talvez seja o que nós estejamos vendo. O que posso dizer? Se já se foi a esperança. Era assim que o povo de Deus estava. Nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Vamos declarar: Filho do homem, Filho do homem, mude a história, mude a história com sua boca, com sua boca. Profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. ressuscita, Ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. posso ouvir. Posso ouvir o som do avivamento, A morte tornando vida, Senhor. a morte tornando vida. Ressuscita, Senhor. Ressuscita. Senhor, que o Senhor possa encher, Pai, cada um nessa noite com a vida que vem dos céus, com a vida do Senhor, com a unção, Senhor, com a unção, Pai, eclesiástica, com a unção de governo, mas com a unção de maternidade e paternidade, Senhor. É aquilo, Deus, que o Senhor tem levantado e que o Senhor quer para nós, Pai. Nós queremos sim cumprir os seus propósitos, independente, Senhor, de toda e qualquer função. Nós queremos, Senhor, trabalhar para Ti, viver por Ti, amar a Ti, cuidar dos Teus filhos, Pai. E nós vamos declarar a vida do Senhor sobre aqueles que estão aqui. Você vai receber em nome de Jesus, como tem recebido desde o início desse culto. E o Senhor vai te levantar para declarar vida, vida sobre muitas vidas, sobre muitos filhos de Deus, que você vai trazer para o Senhor após essa quarentena, em nome de Jesus. Vida. Declare. Eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Vida. Eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Ressuscita, ó terra que estava morta. Ressuscita, Senhor. Ressuscita a fé. Ressuscita, Senhor, certeza. Ressuscita, Senhor, unção. Ressuscita, Senhor, as casas, as famílias.
Ressuscita, Senhor, a esperança em Ti, Pai. Ressuscita, Pai. Nós queremos declarar, Pai, em nome de Jesus, ressuscitados sonhos, ressuscitados lares, famílias, filhos saindo de covas, como o povo de Israel um dia saiu, como o povo de Israel passou ciclos difíceis. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia, aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu não ia nem subir, ia falar para a pastora encerrar, mas nós temos 2 recados, eu tenho 2 recados. Primeiro, nós temos culto domingo às 19 horas, presencial, você sabe, nós temos a ceia. Então quero muito que você venha. Aqueles que não puderem vir, óbvio, vão preparar sua ceia na sua casa, ok? Mas nós temos um culto abençoado, domingo às 19 horas, quero muito você. E um segundo recado é que uma filha achou uma carteira e eu gostaria muito que vocês me ajudassem a divulgar. Francisco Cauã de Souza Silva. Francisco Cauã de Souza Silva. Os meninos da mídia, por favor, se você pudesse digitar esse nome aí, deixar e a gente ajudar a replicar isso nas redes, tá? Se achar, procurar a igreja, deixar até meu telefone. Francisco Cauã de Souza Silva. Se alguém conhecer, então, carteira achada, está comigo. Amém? Baixe sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, te louvamos por esse culto, por esse tempo. Nos dê uma noite abençoada, um final de semana abençoado. Que o Senhor esteja sobre cada casa, cada família. E que possamos estar aqui domingo para te louvar, para te exaltar, para a glória do teu nome. Amém. Deus te abençoe, ótimo final de semana. Vá em paz, em nome de Jesus.